Imagine por um momento que você está a bordo de um avião comercial. O céu está claro, a tripulação é experiente, tudo funciona perfeitamente. De repente, sem qualquer aviso, sem uma única palavra de emergência, a aeronave simplesmente desaparece. Não há destroços N, não há sinais, não há respostas. É como se o avião e todos a bordo tivessem sido apagados da existência. Parece ficção científica, não é? Mas a verdade é muito mais perturbadora. Ao longo da história da aviação, dezenas de aeronaves simplesmente desapareceram, sem deixar rastro, levando consigo centenas de vidas e criando alguns dos mistérios mais inquietantes já registrados. Bem-vindo ao canal. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do desconhecido para explorar casos reais de aviões que sumiram completamente, desafiando todas as explicações lógicas e mantendo investigadores acordados durante décadas. O voo 19, o Triângulo das Bermudas, cobra seu preço. Nosso primeiro caso nos leva de volta a 5 de dezembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, mas os Estados Unidos mantinham exercícios de treinamento militar intensos. Naquele dia, 5 bombardeiros torpedeiros também Avenger decolaram da estação aeronaval de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma missão de treinamento de rotina. A formação era comandada pelo experiente instrutor-tenente Charles Taylor, acompanhado por 13 outros aviadores, todos treinados e preparados. A missão era simples: voar para o leste sobre o Oceano Atlântico, praticar bombardeios em um alvo específico e retornar à base. O tempo estava razoável, a visibilidade era boa, nada indicava problemas. Mas cerca de 90 minutos após a decolagem, algo estranho começou a acontecer. As comunicações de rádio captadas pela torre de controle revelaram uma confusão crescente entre os pilotos. Taylor relatou que suas bússolas estavam com mau funcionamento e que não conseguia determinar sua posição. "Não sei onde estamos", ele admitiu. Algo impensável para um instrutor experiente em uma missão rotineira. "Os registros de rádio são arrepiantes. Estamos completamente perdidos", disse Taylor. "Até a água parece estranha." A torre de controle tentou desesperadamente orientar os pilotos de volta, mas as transmissões se tornavam cada vez mais confusas e fracas. Às 19h04, a última mensagem foi recebida. Depois disso, apenas silêncio. Mas a história não termina aí. Um hidroavião Martin Mariner foi enviado em uma missão de busca e resgate com 13 tripulantes a bordo. 23 minutos após a decolagem, o Mariner também desapareceu. Nenhum sinal de socorro foi enviado. 6 aeronaves, 27 homens, todos evaporados em questão de horas. A busca que se seguiu foi uma das mais extensas da história até aquele momento. Durante 5 dias, centenas de aviões e navios vasculharam mais de 380 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Nada foi encontrado, nem destroços, nem manchas de óleo, nem coletes salva-vidas, nem corpos. Era como se os aviões tivessem sido sugados para outra dimensão. A investigação oficial atribuiu o desaparecimento a causas desconhecidas, uma conclusão que não satisfez ninguém. O incidente se tornou o caso mais famoso associado ao Triângulo das Bermudas, aquela área misteriosa do Atlântico onde supostamente desaparecem navios e aviões com frequência anormal. Teorias surgiram: anomalias magnéticas, portais para outras dimensões, atividade extraterrestre, armas secretas de guerra. Até hoje, 79 anos depois, o voo 19 permanece como um dos maiores mistérios da aviação. Um lembrete sombrio de que, às vezes, pessoas simplesmente desaparecem sem explicação. Se você pensa que mistérios como o voo 19 pertencem apenas ao passado distante, prepare-se para uma revelação perturbadora. Mesmo na era moderna, com toda a nossa tecnologia de rastreamento por satélite, radares avançados e sistemas de comunicação sofisticados, aviões ainda desaparecem sem deixar vestígios. O VUMLSA Airlines 370, o maior mistério da aviação moderna. É 8 de março de 2014. O voo MH370
da Malaysia Airlines decola do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estão 239 pessoas, 227 passageiros e 12 tripulantes. O Boeing 777-200ER é uma das aeronaves mais confiáveis e tecnologicamente avançadas já construídas. Tudo está normal. Menos de 1 hora após a decolagem, a 1h21 da madrugada. O controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur transfere o voo para o controle vietnamita. A última comunicação do piloto é simples e rotineira. Boa noite, Malaysian 370. Segundos depois, o transponder da aeronave é desligado. O avião desaparece dos radares civis, mas análises posteriores de radares militares revelaram algo perturbador. O MMJ 370 não caiu imediatamente. Em vez disso, a aeronave fez uma curva acentuada e voou de volta sobre a Península Malaia, passando entre o espaço aéreo da Malásia e da Tailândia, de forma que nenhum dos dois países o rastreou adequadamente. Depois, o avião seguiu rumo ao sul, sobre o Oceano Índico, voando por horas, até que, presume-se, o combustível acabou. Como sabemos disso? Satélites de comunicação da Inmarsat captaram handshakes automáticos da aeronave, sinais de que o sistema de comunicação ainda estava tentando estabelecer contato. Esses dados permitiram aos investigadores traçar um arco de possíveis localizações, mas não uma posição exata. Foi a partir desses pings fantasmagóricos que os especialistas concluíram que o avião voou por mais de 7 horas após desaparecer dos radares. O que aconteceu a bordo permanece um mistério aterrorizante. Foi um sequestro, um ato deliberado do piloto, uma falha catastrófica, não detectada, hipóxia que incapacitou todos a bordo, deixando o avião voar no piloto automático até cair no oceano? As teorias são inúmeras, mas evidências concretas são praticamente inexistentes. A busca pelo MH370 se tornou a mais cara e extensa da história da aviação. Navios e submersíveis vasculharam 120 mil quilômetros quadrados do fundo do Oceano Índico. Após TAAR, oceanos em janeiro de 2017, a busca oficial foi suspensa. Alguns destroços confirmados da aeronave foram encontrados nas praias da África Oriental e ilhas do Oceano Índico, provando que o avião realmente caiu no mar. Mas o corpo principal da aeronave, as caixas pretas com seus registros vitais e a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, permanecem no fundo do oceano, talvez para sempre. O desaparecimento do MH370 abalou a indústria da aviação e desafiou nossa crença de que, na era digital, nada pode simplesmente sumir. Famílias ainda aguardam respostas. Investigadores ainda debatem teorias. E, em algum lugar, nas profundezas frias e escuras do oceano, Razum Boeing 777, com 239 almas, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados. Stardust. A mensagem criptográfica final. Voltemos agora a 1947. Apenas 2 anos após o voo 19, em 2 de agosto, o voo Stardust, da British South American Airways, decolou de Buenos Aires com destino a Santiago do Chile. A bordo do Avro Lancastria estavam 11 pessoas, 5 tripulantes e 6 passageiros. O voo transcorria normalmente sobre os imponentes Andes quando, às 17h41, o operador de rádio transmitiu uma mensagem de rotina informando que a aeronave estava prestes a chegar a Santiago. 4 minutos depois, ele enviou uma mensagem final, confirmando o pouso iminente, seguida por uma palavra repetida 3 vezes em código Morse: STINDIC. STINDIC. A torre de controle não entendeu. Pediram confirmação. A resposta foi apenas a mesma palavra enigmática: STINDIC. Depois, silêncio. O Stardust nunca chegou a Santiago. Simplesmente desapareceu. Durante mais de 50 anos, o destino do Stardust permaneceu um mistério completo. Buscas extensivas nos Andes não encontraram nada. A palavra STINDIC alimentou inúmeras teorias. Seria um código secreto?
Um anagrama, uma mensagem de socorro distorcida, ninguém sabia. Então, em 1998, mais de meio século depois, montanhistas argentinos descobriram destroços de um avião na geleira Tupungato, a mais de 4.000 metros de altitude. Era o Stardust. A aeronave havia se chocado contra uma montanha em condições de visibilidade zero e foi gradualmente engolida pela geleira, preservada no gelo por décadas, até que os movimentos glaciais a trouxeram de volta à superfície. O mistério de onde estava o avião foi resolvido, mas o significado de ST e NDIC nunca foi definitivamente explicado. Algumas teorias sugerem erro de transmissão. Outras dizem que o operador estava tentando soletrar algo diferente sob extremo estresse. O código permanece como um dos enigmas finais da aviação, a última palavra de homens que enfrentavam a morte nas montanhas congeladas. Esses são apenas alguns dos muitos mistérios que assombram os céus. Cada avião desaparecido deixa um rastro de dor, perguntas sem respostas e a assustadora percepção de que, por mais avançados que sejamos, o mundo ainda guarda segredos profundos e inexplicáveis. A história da aviação é fascinante, mas também trágica e misteriosa. Se você acha que grandes mistérios da aviação, como o lendário Triângulo das Bermudas, ficaram no passado, pense de novo. Mesmo hoje, na era dos satélites, GPS e comunicação instantânea, aviões de passageiros ainda podem desaparecer dos céus sem deixar vestígios. Esta é a história do voo 370 da Malaysia Airlines, o maior e mais perturbador mistério da aviação moderna. É 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines decola de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo, 239 pessoas. O avião, um Boeing 777, é um dos mais seguros e avançados do mundo. O voo começa de forma totalmente normal. 40 minutos após a decolagem, o controle de tráfego aéreo da Malásia passa o controle para o Vietnã. A última mensagem do piloto é simples e rotineira. Boa noite, Malaysian 370. Poucos segundos depois, algo estranho acontece. O transponder da aeronave, que envia sua localização para os radares civis, é desligado. O MH370 simplesmente desaparece das telas. No início, todos pensaram no pior. Uma falha catastrófica que fez o avião cair no mar. Mas a análise de radares militares revelou algo ainda mais assustador. O avião não caiu. Em vez disso, ele fez uma curva acentuada, voando de volta sobre a Malásia. Ele navegou habilmente entre o espaço aéreo da Malásia e da Tailândia, de uma forma que nenhum dos dois países o rastreou direito. É como se ele estivesse se escondendo deliberadamente. Depois de cruzar a península, o avião virou para o sul e voou por horas a fio sobre a vastidão do Oceano Índico, até que, presumivelmente, o combustível acabou e ele mergulhou nas águas. Mas como os investigadores sabem disso? Se o avião estava invisível, a resposta está em pins fantasmagóricos. Satélites de comunicação da empresa Inmarsat continuaram recebendo sinais automáticos da aeronave, como se o sistema de comunicação do avião ainda estivesse tentando se conectar. Esses handshakes eletrônicos permitiram que os especialistas traçassem um enorme arco de possíveis localizações, uma área gigantesca no sul do Oceano Índico. Foi a partir desses dados que se concluiu que o avião voou por mais de 7 horas depois de sumir. O que aconteceu dentro da cabine naquele voo fatídico? As teorias são muitas e cada uma é mais arrepiante que a outra. Teria sido um sequestro sofisticado, um ato deliberado do próprio piloto que desligou os sistemas e desviou o avião para um fim trágico, ou talvez uma falha súbita, como uma despressurização, que deixou todos a bordo inconscientes, enquanto o avião continuava voando no piloto automático. Transformado em um avião fantasma, a busca pelo MH370 se tornou a operação mais cara e complexa da história da aviação. Navios, aviões e submarinos de alta tecnologia vasculharam 120 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano, uma área maior que a Coreia do Sul. Mas depois de 3 anos, em janeiro de 2017, a busca oficial foi suspensa,
sem sucesso. Alguns destroços foram encontrados, levados pelas correntes até praias na África e em ilhas do Oceano Índico. Um pedaço de asa aqui, um fragmento de cabine ali. Essas peças confirmaram que o avião realmente caiu no mar. Mas o corpo principal da aeronave, e o mais importante, as caixas pretas com as gravações de voz e dados do voo, nunca foram encontradas. O desaparecimento do MH370 é uma ferida aberta. Ele desafia nossa confiança na tecnologia e nos lembra que o mundo ainda tem vastas áreas desconhecidas. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, a falta de respostas é uma tortura sem fim. E em algum lugar, nas profundezas escuras e geladas do oceano, jaz um Boeing 777, guardando um segredo que talvez nunca seja revelado. Mas o MH370 não foi o único a deixar uma mensagem enigmática antes de sumir. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para 1947, e para um mistério que só foi resolvido meio século depois, mas que deixou uma pergunta final sem resposta. Esta é a história do voo Stardust. Em 2 de agosto de 1947, o voo Stardust, um avião britânico, decolou de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Santiago, no Chile. A bordo, 11 pessoas. A rota exigia cruzar a imponente Cordilheira dos Andes. O voo parecia normal, até que o operador de rádio enviou uma mensagem de rotina, avisando que eles estavam chegando a Santiago. 4 minutos depois, ele enviou uma última transmissão, uma mensagem de pouso iminente, seguida por uma única palavra, repetida ao 3 vezes em código Morse: STNDE, CASTNDE, CASTENDE, C. A torre de controle em Santiago não entendeu a palavra. Eles pediram para o operador repetir. A resposta foi a mesma palavra enigmática: STNDC. E então, silêncio. O Stardust nunca pousou. Ele simplesmente desapareceu nos Andes. Por mais de 50 anos, ninguém sabia o que tinha acontecido. As buscas não encontraram nada. A palavra ST, IND e C virou o centro de todo tipo de teoria maluca. Seria um código secreto? Um anagrama para algo como desastre? Uma mensagem de alienígenas? Ou talvez o nome de uma criatura das montanhas? O mistério parecia insolúvel, até que, em 1998, mais de 50 anos depois, a montanha devolveu seu segredo. Alpinistas argentinos encontraram destroços de um avião numa geleira a mais de 4.000 metros de altitude. Eram os restos do Stardust. A investigação descobriu o que aconteceu. O avião, voando em meio a uma forte nevasca e com visibilidade zero, provavelmente calculou mal sua posição. O piloto acreditava que já tinha cruzado os picos mais altos e começou a descer para o pouso, mas na verdade ele voou direto contra a encosta da montanha. O impacto causou uma avalanche, que enterrou o avião na neve e no gelo. A geleira engoliu os destroços, preservando-os por décadas. Com o movimento lento do gelo, os fragmentos finalmente emergiram na superfície. Meio século depois, o mistério de onde o avião estava foi resolvido. Mas e a palavra ST, IND e C? O que ela significava? A teoria mais aceita hoje é que foi um erro de transmissão. Sob o estresse do momento, com um avião talvez enfrentando uma turbulência severa, o operador pode ter tentado digitar Starting Descent, ou seja, iniciando descida, e acabou cometendo um erro no código Morse. Outros acham que a palavra foi simplesmente mal interpretada pela torre. Nunca saberemos com certeza. ST, IND e C permanece como a última e incompreensível palavra de uma tripulação prestes a encontrar seu destino. Nas montanhas congeladas, dos picos gelados dos Andes às profundezas do Oceano Índico. Esses mistérios nos mostram que, apesar de toda a nossa tecnologia, os céus ainda guardam segredos profundos e às vezes aterrorizantes. Histórias como a do Stardust e do MH370 nos lembram da fragilidade humana diante da imensidão do nosso próprio planeta. Então,
O que todos esses casos têm em comum? Porque aviões simplesmente desaparecem, desafiando toda a nossa tecnologia e a nossa compreensão. Quando a gente analisa os desaparecimentos de aeronaves ao longo da história, certos padrões perturbadores começam a surgir. Primeiro, muitos deles acontecem sobre oceanos ou áreas muito remotas, onde as buscas são extremamente difíceis. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, e boa parte dele continua inexplorada. Um avião pode cair no mar e afundar muito rápido, sendo levado por correntes para lugares completamente desconhecidos. Segundo, em vários casos, acontecem falhas inexplicáveis de comunicação ou de navegação. Bússolas que param de funcionar de repente, radares que perdem o contato, transponders que se desligam misteriosamente. Alguns especialistas apontam para anomalias magnéticas naturais, outros para falhas eletrônicas catastróficas. Mas em casos como o do voo 19, onde múltiplos aviões com múltiplos sistemas falharam ao mesmo tempo, as explicações convencionais parecem simplesmente não fazer sentido. E terceiro, tem o fator humano. Pilotos super experientes que tomam decisões inexplicáveis, como o possível desvio deliberado do MH370, estresse, cansaço, falta de oxigênio ou até mesmo intenções sinistras, podem levar a tragédias. O cérebro humano é muito vulnerável, especialmente em situações de emergência a milhares de metros de altitude. A ciência, claro, oferece explicações para muitos desses mistérios. Microexplosões atmosféricas podem derrubar um avião instantaneamente. Falhas estruturais catastróficas podem desintegrar uma aeronave em segundos. Erros de navegação combinados com um tempo muito ruim explicam vários acidentes. Mas essas explicações, mesmo sendo válidas, não resolvem completamente os casos mais enigmáticos. Por que o MH370 voou por horas numa direção específica depois que seu transponder foi desligado? Por que nenhum destroço do voo 19 foi encontrado até hoje, mesmo em águas relativamente rasas e perto da costa? E como o Stardust conseguiu transmitir uma mensagem clara e depois sumir segundos antes do pouso esperado? A verdade é meio desconfortável. Alguns mistérios simplesmente não têm respostas satisfatórias. Nós vivemos em um mundo onde gostamos de acreditar que tudo pode ser explicado, rastreado e controlado. Mas esses desaparecimentos nos lembram da nossa vulnerabilidade e dos limites do nosso conhecimento. Cada avião que desaparece deixa para trás muito mais do que um mistério sem solução. Deixa famílias destruídas, esperando por respostas que talvez nunca cheguem. Deixa investigadores obcecados, que dedicam suas vidas a encontrar a verdade. Deixa uma ferida na consciência coletiva da humanidade. As famílias das vítimas do MH370 ainda fazem vigílias, ainda pressionam os governos por novas buscas. Parentes dos tripulantes do voo 19 cresceram com a sombra de um avô ou um tio que simplesmente sumiu um dia. Isso não são apenas mistérios fascinantes para documentários. São tragédias humanas reais que ecoam por gerações, mas felizmente, a indústria da aviação aprendeu com esses desaparecimentos. Depois do MH370, novos protocolos de rastreamento foram implementados. Os satélites agora monitoram as aeronaves com muito mais precisão. Caixas pretas com baterias que duram mais e transmissores mais potentes estão sendo instaladas. A gente está, devagar mas de forma segura, fechando as brechas que permitem que aviões desapareçam. Só que o oceano é vasto e profundo. As montanhas são imensas e impiedosas. O mundo ainda tem lugares onde a tecnologia não chega tão fácil. E enquanto esses lugares existirem, enquanto nós humanos pilotarmos máquinas complexas através de céus imprevisíveis, sempre vai existir a possibilidade de outro desaparecimento impossível. E você, que me acompanhou até aqui, esses mistérios te fascinam tanto quanto a mim? Você acredita que um dia a gente vai encontrar todas as respostas? Ou acha que alguns segredos devem ficar enterrados nas profundezas? Se você gostou deste conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A cada semana, a gente mergulha em novos mistérios obscuros, casos não resolvidos e eventos que desafiam a explicação. O seu apoio nos permite continuar investigando o desconhecido e trazendo essas histórias para você. Deixe aqui nos comentários
Qual desses casos você achou mais perturbador? Você conhece algum outro desaparecimento misterioso de avião que a gente deveria explorar em um próximo vídeo? As suas sugestões são sempre bem-vindas e ajudam a moldar o conteúdo que a gente produz. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que adora mistérios não resolvidos. Quanto mais gente se interessar por esses casos, maior a pressão para que as investigações continuem e para que a verdade, um dia, venha à tona. E lembre-se, na próxima vez que você embarcar em um avião, olhar pela janela e ver apenas nuvens ou o oceano lá embaixo. Pense naqueles que fizeram a mesma jornada e simplesmente desapareceram. O céu guarda segredos, e nós estamos aqui para tentar revelá-los.